Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Um clássico, né? Com certeza. E a ideia é usar uns trechos para entender a tese central dele. Que é essa do estamento burocrático, certo? Uma elite ligada ao Estado que meio que manda no Brasil desde sempre. Isso. A nossa conversa aqui é para tentar rastrear como isso começou e, principalmente, como persistiu, né? Legal. E é uma análise, olha, muito importante. Porque o Faoro, ele desafia umas visões mais simples. Tipo a do feudalismo. Exatamente. Ele vai dizer que a chave está no patrimonialismo, que a gente herdou de Portugal. Patrimonialismo. Aquela mistura, né, entre o que é do governo e o que é privado, tudo na mão dessa elite. Perfeito. E que isso explicaria, sim, muito da nossa trajetória. Então, a raiz está lá em Portugal mesmo. Faoro fala do rei como um senhor da guerra, dono de terras, usando a grana do Estado para a máquina dele. Uhum, isso. E essa lógica, ela não ficou lá. Ela veio na bagagem da colonização. Mas como? Porque teve a iniciativa privada também, as capitanias, as sesmarias. Sim, teve. Mas Faoro argumenta que, mesmo com essa participação privada, a coroa nunca largou o osso, sabe? O controle era central. Ah, tá. Concedia terras, sim, ou comércio tipo pau-brasil para o Noronha, mas sempre com regras, com controle. Aí já começa a confusão público-privado. E o tal estamento, essa camada de funcionários, militares. Já estava lá? Gente ligada ao rei, à administração, cuidando dos interesses da coroa e, claro, dos seus próprios interesses também. A ideia do Brasil como mina do soberano. Faz sentido. Exato. E pensando na economia, nos ciclos, açúcar, ouro, café, como essa estrutura toda influenciou na prática? Ah, influenciou demais. O foco era sempre no comércio para fora, na exportação, né? Certo. E essa elite, ligada ao Estado e aos comerciantes, pensa nos comissários, que davam o crédito, ela controlava isso. E qual o efeito disso? Bom, segundo Faoro, isso acabou meio que sufocando um desenvolvimento diferente, mais autônomo, talvez industrial. A dinâmica interna servia a essa lógica de exportação. Então aquela imagem do senhor de engenho superpoderoso, quase um feudal, Faur questiona isso. Questiona forte. Ele mostra que tinha uma tensão ali, entre esses proprietários e essa elite mais ligada ao Estado, ao comércio. O poder real não estava tanto na fazenda, então. Não totalmente. Estava mais centralizado, sabe? No governo geral, no Conselho Ultramarino lá em Portugal. Eles davam as cartas. E ele até usa o encilhamento, aquela crise financeira na República, como exemplo disso. Usa. Ele vê aquilo como um eco dessa lógica. Usar a máquina do Estado para ganho privado, especulação, uma versão mais moderna da mesma coisa, entende? Nossa, é impressionante pensar nessa linha contínua. E como essa elite, esse estamento, conseguiu se manter no poder com tanta mudança? Império, República Velha, É a grande questão, né? Fauro diz que eles foram se adaptando, a política dos governadores, o coronelismo, entram aí. entram como manifestações disso. A política dos governadores era um acordo, né? Presidente e estados se apoiando para manter as oligarquias no lugar, mas alinhadas ao centro. E o coronel? O coronel não era um poder solto. Era uma peça local importante, claro, para garantir voto, mas dependia dos favores do Estado. Era subordinado à estrutura maior. Entendi. E as instituições? O parlamento no Império? Era um parlamentarismo sem povo, como diz Fauro, uma fachada. E a República, bom, trocou uma farsa eleitoral por outra, mantendo o controle dessa mesma elite oligárquica patrimonial. E os militares? Onde eles entram nessa história toda? Ganharam força na República, né? Sim, bastante. A relação deles com o estamento é complexa. Ambígua. Como assim? No fim do Império, eles estavam bem descontentes. Questão de status, salário baixo, sentiam que não tinham poder de verdade. Aí apoiaram a República. E depois? Atuaram muitas vezes como força centralizadora, às vezes até contra as oligarquias dos estados. O tenentismo nos anos 20 é um exemplo disso. Era uma crítica ao sistema. Era uma crítica, uma busca por moralização, por reforma do Estado, mas, ao mesmo tempo, eles eram parte desse mesmo aparelho estatal. Tinha uma ambiguidade ali. Chegamos em Vargas. Revolução de 30. Aí parece que tudo muda, né? Uma ruptura. Então, para o Faoro não é bem uma ruptura com a lógica principal. É mais uma reconfiguração.
E que reconfiguração. Ah, é? Como ele interpreta Vargas? Como um fortalecimento desse Estado patrimonial. Vargas centralizou o poder como nunca antes, né? Intervenção na economia foi gigante, criou o estatal, mexeu com o sindicato via corporativismo. E o estamento? Se adaptou de novo. Ficou mais técnico, mais burocrático talvez, mas continuou ali, no centro. As velhas oligarquias perderam força para esse Estado superpoderoso e para essa elite modernizada que o comandava. Certo. Bom, para a gente ir fechando. A grande sacada do Faoro, então, foi mostrar essa continuidade, né? Uma elite burocrática usando o Estado, misturando público e privado, se adaptando desde a colônia até o século XX. É isso. É a essência, assim, essa persistência impressionante moldando a política, economia, e ele nos deixa com aquela pergunta no ar, né? Qual a pergunta? Até que ponto essa estrutura histórica, esse jeito do Estado funcionar com essa elite interligada no comando, ainda explica um pouco das nossas dificuldades, do jeito que o poder funciona no Brasil hoje? Uma boa reflexão. Fica para a gente pensar, né? É um debate que continua muito vivo.